Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre tipos de pet shops, tipos de clínicas veterinárias, mais especificamente nas quais você que acabou de se formar ou que já está formado há algum tempo vai trabalhar. Quando eu falo de clínicas veterinárias, esses tipos, nós temos várias categorias aí, tá? Desde as clínicas que têm maiores condições em bairros mais nobres e aquelas outras também em bairros mais afastados do centro, em que as clínicas são mais simples. Sim, são dois ambientes completamente diferentes. Eu passei pelos dois e hoje, mais especificamente, por exemplo, eu estou numa clínica que tem um pouco mais de condição. A clínica não é minha, quem dera fosse. Mas em relação a atendimentos, assim como eu, você vai rodar bastante em todo tipo de clínica. E o que é que você pode encontrar desses locais? É isso que eu vim passar aqui para você hoje. Meu nome é Vinícius, sou médico veterinário, já trabalhei em várias clínicas e vim passar um pouco da minha experiência aqui para você nesse aspecto. Em relação às clínicas mais nobres, o que é que a gente consegue dentro das clínicas mais nobres, tá? Você tem uma variedade muito maior de atendimentos que você pode fornecer para o seu paciente. Você já vai ter um suporte ali, na maioria das vezes, imediato, de raio-x, de ultrassom, de exames de sangue, contato com o patologista que é do próprio hospital ou da própria clínica veterinária. Então isso tudo vai te dar um suporte muito maior. Fora a capacidade que você tem de tirar uma dúvida ou outra com um colega seu. Muitas vezes você, principalmente quem está formando agora, não sabe ainda fazer uma transfusão de sangue ou não conhece determinado procedimento. Precisa, se for fazer uma sondagem, por exemplo, de um paciente, saber se a sonda chegou até o estômago, está na posição correta. Então, o raio-x ali na hora vai te garantir que o procedimento foi feito de forma correta. Isso tudo a gente consegue em hospitais maiores. Mas, Vinícius, quando a gente está num hospital mais simples, é bem mais limitado em relação à quantidade de procedimentos que você consegue realizar, mas ainda assim, MacGyver já vem junto com o CRMV e faz com que a gente tenha aí meios de fazer acontecer aquilo, mesmo que sem todo o aparato tecnológico que uma grande clínica, que um grande hospital consegue fornecer. Então, sim, nós conseguimos ali fazer desobstruções, fazer toracocentese, abdominocentese, sem todo o suporte necessário, porque o paciente está em crise muitas vezes. São pacientes que chegam em emergências e você precisa agir naquele paciente, mesmo, na verdade, com o que você tem. É fato. Então, deixe sempre o tutor ciente do que é que está acontecendo, das necessidades. E também, quando a gente fala de tutor, vamos para outro ponto aqui importantíssimo, tá? Independente do local, nunca deixe de solicitar aquilo que você acha que realmente precisa solicitar. Ah, mas é porque o tutor, ele está um pouco receoso, ele já chegou dizendo que não vai gastar muito com o bicho. Independente disso, a sua função é passar aquilo que o seu paciente precisa. O seu objetivo não é o tutor, o seu objetivo é a sua consulta para o seu paciente. Então, independente de ele dizer se vai fazer ou não os exames, solicite aquilo que precisa ser solicitado. Isso é fato. Por quê? Porque depois, se chegar a acontecer algo, você ficou com pena de pedir um ultrassom ou com pena de pedir um exame de sangue, que fosse, porque eu já peguei tutor que entrou já dizendo que não ia fazer nada nem exame de sangue. Quando acontece alguma coisa, tutor ou ele chega e diz que você não pediu o exame, ou ele chega e diz que nem avisou. Tá? Por mais que você converse, se você não colocar na receita a solicitação, pode sim, se houver um agravamento clínico do paciente, ele chegar para a clínica, para o dono da clínica ou para outros locais e dizer assim, mas nem solicitar esse cara solicitou, mas nem pedir exame. Se ele tivesse me falado, gente, isso acontece. Se ele tivesse me falado, eu tinha dado um jeito. Tinha vendido a bicicleta, tinha feito isso, tinha feito aquilo, tinha pedido dinheiro emprestado, tinha feito uma vaquinha na internet, que é só o que a gente vê. Então, o tutor, quando ele quer, e eu vejo muitos tutores que querem, mesmo sem ter condição, dando um jeito de conseguir fazer pelo pet. Então, passe aquilo que precisa ser passado. Fora isso, como eu já vi também, tutores que chegam de Hilux e não querem gastar com o cachorro. Ele chega de Hilux, chega da fazenda, do sítio, da onde for, da viagem com a família, porque na viagem o bicho passou mal, comeu uma coisa, ficou intoxicado, e chega na clínica, ele não vou gastar com o cachorro. A frase às vezes é essa. E nisso a gente vai ouvir várias vezes. Então, em relação às clínicas também, em locais diferentes, de níveis diferentes, digamos assim, você vai ver realmente também tutores e perfis diferentes. Em relação à clínica, novamente, nós temos perfis de atendimento. E esse é o outro ponto que cai diretamente no que você vai fazer no dia a dia.
É interessante como muda a quantidade de emergências que você atende em clínicas mais distantes ali do centro ou dos bairros mais nobres para quando você está nessas outras clínicas maiores. As clínicas maiores, e aí é um fato interessante, tem muito menos atendimento emergencial do que as clínicas de periferia, digamos assim. Trabalhei muito em clínica de periferia. Eu adoro emergências e urgências porque é um momento em que você pode realmente fazer o máximo possível pelo seu paciente. Ele vai estar péssimo numa situação de atropelamento, de envenenamento, de intoxicação, de laceração, feridas, e você consegue ver ali o resultado. Você consegue dar de novo conforto rápido para aquele paciente, resolvendo o problema dele. Nesse ponto eu acho muito positivo da emergência. É um momento tenso, é um momento sério, o tutor está nervoso e você também não sabe como é que vai terminar aquilo ali. Mas você sabendo e se preparando, você consegue sim chegar no fim mais favorável para o seu paciente. E aí, retornando ao que a gente estava conversando sobre as abordagens, né, dos tutores, quando a gente chega e vai falar sobre esses tipos de atendimentos, o que acontece na verdade das regiões dos PETs que são maiores é que você tem tutores que já fazem um acompanhamento, já fazem não é profilaxia que chama, mas a prevenção. Eles fazem a prevenção das doenças em si. O que chega pra gente, por exemplo, um animal com diarreia com sangue, algo sério, que na maioria das vezes eu interno o paciente. Sempre eu solicito. Diarreia com sangue não é normal, é sério, vai debilitar o paciente, então eu solicito internação. Mas nem sempre a gente consegue internar. Mas é interessante que nessas clínicas de PETs, que o tutor ele normalmente faz a prevenção muito mais vezes, um PET vacinado dificilmente ele vai pegar uma doença como a parvovirose, que faz esse sangramento nas fezes. Então, o que você pega, a frequência de vacinas, inclusive, nesses locais é muito maior. Então, a chance de você pegar um paciente que chegou numa emergência é muito complicada, é muito mais difícil. Quais são as emergências que a gente pega nas grandes clínicas? É um cardiopata descompensado, é um endócrino descompensado, um paciente diabético que está com 700 aí de glicemia, e entrou numa crise porque o tutor deixou, viajou, alguém esqueceu de dar medicação, então acontece. Mas esse é um perfil completamente diferente do perfil em que a gente enxerga em outras clínicas mais simples, que chega atropelamento, que chega paciente que não tomou a vacina e está com essas doenças virais, uma parvovirose, uma sinomose. E, gente, eu reforço aqui, pode ser evitada com vacina. São 2 ou 3 vacinas no início da vida do animal, a depender de qual a vacina que a gente está falando, tá? E mais à frente fica uma vacina por ano. Gente, evita um gasto enorme. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre o que é que sai mais em conta. Prevenir contra a erliquiose ou tratar a erliquiose. Lá tem o resultado dos valores. Eu sou formado em administração também, então eu fiz a descrição dos valores e dos possíveis tipos de tratamentos ali. E é gritante a diferença. Então, os PETs maiores, eles têm essa prevenção e essa conscientização do tutor muito mais firmada dentro dos tutores do que nas regiões mais simples. E em relação à internação. Internação é outra coisa também que é clássica. O internamento normalmente de locais que são menores, eles têm muito mais emergências, como eu falei, gatos obstruídos, nós temos aí pacientes que sofrem ferimentos, ou atropelamentos em si, bastante perfil de lá. No internamento de um local grande, como por exemplo esse que eu estou aqui, tem um cardiopata descompensado, que até então não tinha feito os exames, nós estamos descobrindo essa cardiopatia agora, foi estabilizado, já está bem mais tranquilo. Tem uma paciente também que ela já está com vários tumores, é uma paciente oncológica que já fez acompanhamento em outros locais, e ela está com 18 anos, tá? E está tendo as devidas complicações. Então essas complicações são características desse tipo de perfil de paciente. E cada local vai ter realmente um perfil. Então assim, não é que você vai escolher o que vai aparecer. Tem gato obstruído que aparece em clínicas como essa que eu estou hoje? Tem, claro que tem. Tem atropelamento também que acontece? Tem. Mas são perfis diferentes. E isso, se você também já notou, deixa aqui embaixo nos comentários se realmente é diferente. Às vezes eu comento e o pessoal diz assim, mas Vinícius, aqui na minha clínica tem muita vacina, nem é uma clínica tão grande. Mas vai ter, gente. É uma função nossa fazer a conscientização, fazer a prevenção. Faz parte de, no momento da consulta, você explicar para o tutor como é que ele faz para evitar que o animal dele fique doente.
mas o quanto isso é absorvido pelos tutores ainda realmente vai depender deles. Mas digo e repito que a nossa função é conscientizar e fazer o máximo possível pelo paciente, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo em que a gente fala um pouco mais dessa dinâmica aí. Eu estou na vibe aí de falar sobre recém-formados, o que estamos fazendo, onde habitam, o que comem. Então, se você tem outras sugestões de vídeos, tá? Deixa aqui. Eu não vou deixar de cumprir esse meu compromisso com vocês. Esse foi uma semana extremamente lotada. Eu trabalhei sexta, sábado e estou trabalhando hoje. Consegui esse intervalo aqui para conseguir gravar para vocês. Mas sim, sempre tenho muita satisfação em dividir aqui tanto as experiências quanto o conhecimento. Então, querem sugestões? Deixem aqui nos comentários. Se gostam desse tipo de vídeo, curtam, se inscrevam no canal. E a gente está agora com a plataforma no TikTok, que eu estou fazendo algumas coisas aí mais pontuais, orientação, às vezes cálculo de dose, boto umas coisas por lá. O que aparece aí de pergunta, se eu vejo que dá para fazer um vídeo curto, que dá para ajudar a vida de vocês, eu estou fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Estou tendo o prazer de trabalhar nessa clínica hoje aqui, que realmente tem uma estrutura magnífica e a gente consegue dar um suporte imenso. Consigo colocar em prática muita coisa que a gente só vê em livro. E espero que vocês um dia tenham a oportunidade também de trabalhar nas clínicas que vocês admiram tanto, que já passaram por estágio ou que tanto passaram em frente e gostariam de um dia trabalhar ali. Espero que vocês realizem. Fiquem com Deus e a gente se vê por aí de um plantão para o outro. Até mais!